Salve, salve, nação tricolor! Como é que vocês estão, meus amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Fatos Tricolor. Hoje falaremos dos 10 treinadores que mais vezes comandaram o São Paulo Futebol Clube. Vamos falar daqueles caras que viveram a pura tensão na beira do campo. Os professores, os estudiosos, aqueles que arrumavam o time no grito, na raça e na tática. A gente vai destrinchar a lista oficial dos 10 treinadores que mais vezes comandaram o São Paulo Futebol Clube em toda a sua gloriosa história. É muita prancheta voando no vestiário, é muito suor no agasalho do clube, é muita glória e título envolvido. Mas olha só, antes da gente abrir o cobiçado Top 10, a gente não pode ser injusto e deixar de fazer uma menção honrosa fundamental. Completam a seleta lista de técnicos com mais de 100 jogos no comando do nosso tricolor. 2 nomes de extremo respeito. O grande Jim Lopes, com 111 partidas disputadas, e o professor Nelsinho Baptista, com 108 jogos. Quem tem um pouco mais de tempo de arquibancada, com certeza lembra do Nelsinho, daquela campanha mágica do Campeonato Paulista de 1998, do show do Raí. Respeito máximo a esses profissionais que ultrapassaram a barreira dos 100 jogos e deixaram o nome gravado de vez na nossa história. Mas vamos lá, que agora a gente vai começar a contagem regressiva do nosso Top 10. Em 10º lugar, abrindo a lista dos imortais, a gente tem o Paulo César Carpegiani, o nosso famoso PC Carpegiani. O homem comandou o time em exatos 114 jogos. Foram 70 vitórias para a conta, 13 empates e 31 derrotas sob a batuta dele. E o time dele não tinha medo de atacar não, viu? Foram 230 gols marcados a favor do tricolor e 137 gols sofridos. Para você ter uma noção do peso do trabalho, o aproveitamento de pontos do PC Carpegiani no São Paulo foi de impressionantes 65,2%. A equipe dele tinha uma média altíssima de 2,02 gols marcados por jogo, contra 1,2 gols sofridos. É uma marca ofensiva de muito respeito para abrir nosso ranking com chave de ouro, partindo para 9ª posição. Temos uma verdadeira lenda do futebol brasileiro que também fez muita história no nosso banco de reservas. Oswaldo Brandão. Esse cara é sinônimo de futebol de raiz, meus amigos. Ele esteve no comando do tricolor em 142 jogos de muita pegada, somando 84 vitórias gloriosas, 29 empates e 29 derrotas. A rede balançou a nosso favor 262 vezes, enquanto a defesa tomou 157 gols. O aproveitamento do Brandão é coisa de maluco e bota muito técnico de hoje em dia no bolso. 65,96% dos pontos disputados. A equipe dele ostentava uma média de 1,85 gols a favor e 1,11 contra por partida. Brandão impunha respeito absoluto no vestiário e construiu elencos que não afinavam para ninguém. E na 8ª colocação, quem marca a presença é o saudoso mestre Carlos Alberto Silva. O professor assumiu a responsabilidade e comandou o tricolor em 154 oportunidades. Nesse longo período, ele conquistou 67 vitórias, segurou 58 empates e sofreu apenas 29 derrotas. O ataque são paulino na era Carlos Alberto Silva guardou 203 gols no fundo da rede adversária. E a defesa sofreu 124. Isso rendeu a ele um aproveitamento super sólido de 56,06%. A média do time dele mostrava bastante equilíbrio, marcando 1,32 gols e sofrendo só 0,81 por jogo. Ele é lembrado por ter um esquema tático muito forte e uma defesa que era difícil de ser vazada. Em 7º lugar, a gente fala de um revolucionário puro do futebol nacional. O gigantesco Rubens Minelli, o cara que montou aquela máquina absoluta de 1977, campeã brasileira lá no Mineirão, calando a torcida do Atlético. Minelli dirigiu o nosso São Paulo
em 166 partidas intensas. Foram 79 vitórias memoráveis, 47 empates e 40 derrotas. Com o Minelli no banco, a gente comemorou o gol 245 vezes, enquanto nossa zaga foi furada 142 vezes. O aproveitamento dele bateu a marca dos 57,03%. O time tinha uma vocação ofensiva de 1,48 gols por jogo. Mas o destaque era o sistema defensivo chato de passar, que tomava só 0,86 gols por partida. Minelli elevou o patamar tático do clube. Chegando na 6ª posição, a gente viaja um pouco mais no túnel do tempo para encontrar o grande Joreca. Rapaziada, olha só os números desse cara, porque é um negócio completamente fora da curva. Ele comandou o time em 172 jogos. E sabe quantas vitórias ele conseguiu? Nada menos que 115. É isso mesmo, 115 vitórias. Ele teve apenas 31 empates e míseras 26 derrotas em toda a sua passagem. O ataque comandado pelo Joreca parecia um verdadeiro rolo compressor, fazendo absurdos 521 gols e sofrendo 245. Segura essa informação. O aproveitamento dele é de incríveis 72,87. É de longe o maior aproveitamento percentual de toda essa lista. O time tinha uma média assustadora de 3,03 gols por partida. Imagina a alegria de ir para o estádio, sabendo que o seu time ia golear quase todo mundo. A média de gols sofridos era de 1,42. Joreca é um pilar sagrado da nossa construção. Agora, respira fundo, que a gente vai entrar no nosso cobiçado Top 5. Em 5º lugar, ele, o inesquecível e eterno Cilinho, o grande pai dos menudos do Morumbi. Quem viveu aquela época não esquece, e quem não viveu já se arrepiou vendo os vídeos daquele time solto, moleque, leve e envolvente. O mestre Cilinho tem 249 jogos como comandante do tricolor. Ele alcançou 111 vitórias. Empatou 87 vezes e perdeu 51. Foram 375 gols marcados por aquela rapaziada habilidosa e 232 sofridos. O aproveitamento geral dele fechou em 56,22. A média do nosso time era de 1,51 gols a favor e 0,93 contra. Cilinho acreditou na garotada, mudou a cara do time e fez o torcedor são paulino sorrir de orelha a orelha com um futebol que parecia música. Chegamos ao 4º lugar, e só de pronunciar esse nome, o olho já enche d'água de emoção. O único, o incomparável, Tele Santana. O mestre, o homem que pegou o São Paulo e botou o planeta Terra inteiro aos nossos pés por 2 anos seguidos. O nosso eterno Tele tem 410 jogos no comando técnico do tricolor. E nessas 410 partidas que mudaram a nossa vida para sempre, ele nos deu 198 vitórias incontestáveis, além de 121 empates e 91 derrotas. Vimos o time do Tele dar show e balançar as redes 610 vezes, sofrendo 388 gols. O aproveitamento de pontos do mestre ficou em 58,13. O time tinha uma média de 1,49 gols marcados e 0,95 sofridos. A gente sabe que os números do Tele são gigantes, mas a importância dele vai infinitamente além da matemática. Tele Santana mudou a essência do São Paulo, ensinou o clube a ser gigante fora do Brasil e nos transformou numa potência temida pelo Barcelona e pelo Milan. Obrigado para todo o sempre Mestre Tele. Iniciando o nosso pódio, quem fica com a medalha de bronze na gloriosa 3ª colocação é um argentino que escolheu ter um coração brasileiro e totalmente tricolor. Gigante! José Poi. O Poi é um caso de amor com o clube. Ele foi goleiro ídolo da equipe, agarrou muito, depois virou técnico e dedicou a vida dele ao São Paulo. Ele esteve no banco, passando instrução na beira do gramado, em impressionantes 422 jogos. Foram 213 vitórias maravilhosas, 129 empates brigados e 80 derrotas.
O elenco, comandado pelo incansável Poi, fez o torcedor comemorar 662 gols e tomou 361. Ele ostenta um aproveitamento maravilhoso de 60,66, com uma média de 1,57 gols marcados e só 0,86 sofridos por partida. A história do José Poi está cravada até no concreto do Morumbi, já que ele ajudou a construir o estádio. É um herói de verdade. Na segunda posição, levando a medalha de prata para casa com muito orgulho e muito trabalho duro. Aliás, aqui é trabalho, meu filho! O gigante, o ídolo supremo recente, o comandante do histórico tri-hexacampeonato brasileiro, Muricy Ramalho. O Muricy não é só um técnico, ele é a arquibancada sentada no banco de reservas. Ele dirigiu o nosso time em nada menos que 474 batalhas disputadas. Palmo a palmo, foram 255 vitórias sofridas e comemoradas. Como título, 124 empates e 95 derrotas. O ataque na era Muricy botou a bola lá dentro 803 vezes, enquanto aquela zaga de ferro, aquele muro intransponível que ele montava, sofreu 463 gols. O cara garantiu um baita de um aproveitamento de 62,52. A média era a cara dele, 1,69 gols feitos e um sistema defensivo absurdo de 0,98 gols tomados por jogo. O Muricy suava a camisa junto com o time. É uma lenda viva do nosso futebol. E agora, rufem os tambores. Nação Tricolor. Em primeiríssimo lugar, o rei dos números. O treinador que mais vezes dirigiu o São Paulo, até o dia de hoje, dono absoluto da medalha de ouro, Vicente Feola. Meus amigos, o professor Feola é a história viva. Ele começou a carreira no Tricolor, lá atrás, no ano de 1937, vindo do Clube Atlético Estudantes de São Paulo. Ele tem a marca surreal de 555 jogos como técnico do nosso clube. É muito jogo. Nessas 555 partidas, ele enfileirou incríveis 310 vitórias. Teve 111 empates e 134 derrotas. O ataque, sob o comando dele, simplesmente estraçalhava. Eles anotaram 1.309 gols e a defesa levou 762. O aproveitamento geral do Feola bateu exatamente com o do Muricy, cravando excelente 62,52. A média do time dele era de um futebol ofensivo de dar gosto. 2,36 gols marcados por jogo contra 1,37 sofridos. Para quem não sabe, o Vicente Feola foi campeão paulista comandando a gente em 1948. E em 1949, ele tinha uma relação tão profunda com a instituição que se tornou dirigente do clube posteriormente, mas a paixão pelo campo falava alto e volta e meia ele reassumia o cargo técnico. E foi com toda essa genialidade lapidada no São Paulo que ele chegou assim a comandar a seleção brasileira no nosso primeiro título mundial, aquela Copa de Ouro de 1958, trazendo a taça para o Brasil. Um detalhe importante para a gente fechar a conta com precisão: o acréscimo no número de jogos deste treinador na nossa estatística oficial se deve à atribuição correta de partidas que foram sendo catalogadas ao longo dos anos, botando o nome dele no topo mais alto do pódio São Paulino. Rapaziada, respirar depois de ler esses números todos e lembrar desses ídolos faz a gente ter ainda mais certeza de que torcer pro São Paulo é um privilégio. É muito peso pesado que já vestiu o nosso manto sagrado e quebrou a cabeça na beira do gramado para fazer o nosso time ser campeão. Desde as goleadas absurdas do Joreca, passando pelas conquistas iniciais do mestre Feola, pela Revolução do Cilinho, pelas glórias mundiais do nosso saudoso Tele Santana, até o trabalho incansável e vitorioso do Muricy Ramalho. Agora a bola está com você, que acompanhou esse vídeo com a gente até aqui. De todos esses gigantes que eu listei, qual técnico marcou mais a sua vida de torcedor são paulino? Qual deles você daria tudo para ver comandando o nosso time de novo no Morumbi, lotado numa quarta-feira à noite de Libertadores?
Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque eu quero ler e responder a opinião sincera de cada um de vocês. E meu parceiro, minha parceira de arquibancada, se você curtiu demais essa verdadeira aula de história e vibrou lembrando dessa galera de peso, não sai do vídeo sem dar aquele like. É de graça, leva menos de 1 segundo e ajuda o nosso canal de forma gigantesca. Se inscreve aqui no Fatos Tricolor, porque a gente não para nunca e a meta é trazer cada vez mais vídeos sensacionais sobre o nosso tricolor. Ativa o sininho e compartilhe. Um forte abraço tricolor a todos vocês. Fiquem com Deus e, como sempre, vamos São Paulo!